Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui, eu, Jonas Cardoso, aqui o meu tio Henrique Cardoso. Estamos aqui hoje para falar, o tema hoje vai ser Cristão Sem Templo. Seu Henrique, quer dar o seu boa noite? Boa noite. Eu acho um assunto muito interessante, e só que nós vamos supor, entrar numa coisa nova, porque é incomum se referir a um cristão sem templo. Então vamos ver se nós conseguimos explanar uma parte desse assunto bem polêmico. Sim. Então vamos lá. Então você que está nos assistindo, bem provavelmente que faz parte de uma igreja e tem um costume, tem uma... é cadastrado, é registrado, é filiado a uma igreja. Ótimo, isso é bom. E seu Henrique, é possível a gente ser um cristão e alcançar a salvação, que é o que todos almejam, todos que estudam a Bíblia e que tentam se desviar dos erros e alcançar a salvação? É possível alguém ser salvo sem ter uma igreja? Vamos fazer um parêntese, Jonas. Você disse que é possível que tenha pessoas que vão ver esse vídeo e que pertencem a uma igreja. É que nós somos tão acostumados a chamar templo de igreja. E vamos fazer essa diferenciação, e que qualquer um que pertença a qualquer templo, queremos estar na mesma igreja sua, porque só existe uma igreja, que é a Igreja de Cristo. Não tem duas igrejas. Templos tem mais de 27 mil, com denominações diferentes, mas igreja só tem uma. E nós não podemos fazer essa dissensão, porque você pertence a uma igreja, você não é meu irmão em Cristo, seria A facção. um engano nosso. Uma separação, Uma né? separação. Muito bem. Seu Henrique, então, mas como que a gente vai responder a carta de Hebreus, capítulo 10, 25, que diz assim, ó, para a gente não deixar a nossa congregação como é costume de alguns. Paulo fez essa referência porque alguns cristãos estavam voltando novamente para a lei, deixando a igreja mesmo. Agora, quando ele se refere à nossa congregação, Paulo não tinha denominação nenhuma e nem templo. A nossa congregação é Cristo. Não tem como se congregar espiritualmente noutra coisa. Só em Cristo, que só tem a igreja, que é Ele que é o dono da igreja. Então, Paulo falava nesses termos, como se estivesse falando a adultos espiritualmente, dando alimento sólido, nesse caso. A nossa congregação, ele não tinha denominação, ele não pertencia a nenhum templo. Ele pertencia, como disse ele, quando ele falou em Atenas, ele disse: "Pois os atenienses, vejo que vós sois muito caprichosos, vós tendes deuses de todo jeito." Na sabedoria dele, visitou o templo, que nós não temos a coragem de chegar em um templo que nós não somos acostumados a entrar, e nem temos a liberdade, pela denominação, se nós tivéssemos, de ir visitar com a liberdade que nós temos por Cristo. Paulo tinha e executava. E daí ele disse: "Vocês fizeram uma placa ao Deus desconhecido, esse é o meu." Então, um cristão que ele não tem templo, ele é um cristão que ele tem a liberdade de visitar a qualquer igreja. Exatamente, está lá em Coríntios. Ele pode estar na igreja, a igreja Congregação Cristã, ele pode ir na Assembleia de Deus, ele pode ir na igreja católica, não tem essa diferença. Não tem essa diferença, como no vídeo anterior. Mas e tem uma hierarquia para o cristão sem templo? Ele tem um pastor, tem um... Não. Até o conselho de Pedro e Paulo, nós temos um pastor. Porque ele disse: "Eu sou o bom pastor." Né? Ele. E se não for para ser bom pastor, para ser um médio ou ruim, não há
Eu acho que essa função, pastor, foi delegada a todo e qualquer que tiver a paciência e a qualidade de pastor como Pedro. Pedro, porque está escrito até, Deus deu uns como pastor, né? Tá escrito? Como pastor. E daí como... Mas ele não é pastor. Porque pastor a Bíblia fala também para obedecer os vossos líderes. Os vossos líderes. E daí um cristão sem templo, sem um líder, por exemplo, como que ele vai obedecer seu líder se ele não tem um líder? Você acabou de grifar aí 2 versículos de um líder. O apóstolo Paulo é nosso líder. O apóstolo Pedro é nosso líder. O líder maior nosso é Jesus Cristo. Esse sim. Boa. Esse é o sumo sacerdote também, tudo. É ele. É bispo das nossas almas. É presbítero das nossas almas. Os outros somos, como diz lá em Marcos 10, 42 a seguir, somos todos irmãos. Essa hierarquia é uma coisa que é feita para a organização das denominacionais, que não estou criticando nenhum, porque há um certo tipo de pessoas que, se não tiver uma pessoa para administrar ele não se acha cristão. Mas, se você se acha suficiente a crer no nosso Senhor Jesus Cristo e está achando que ele falou a verdade quando ele disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio. Isso, se nós analisássemos profundamente, deveríamos estar muito alegres aqui, porque o nosso Jesus Cristo está no nosso meio. Isso que nós temos que crer e se arraigar na nossa mente, no nosso espírito, de que realmente ele estava falando a verdade. E a gente tem que tomar um cuidado, porque a gente faz um misturedo, né? Quando a gente lê a Bíblia como um todo, sem separar tempos e direção para quem era, né? Eu quero dizer eu perdi? Não, é sobre separar templo e liberdade, porque se você tiver arraigado ou tiver sob o domínio de uma administração de templo, você tem certas obrigações que você tem que cumprir, porque senão você não é nada, porque ou você é do templo ou não. Eu diria na confusão entre o tempo da lei e o templo da graça que Jesus Cristo trouxe. Isso. Né? O templo da graça é a liberdade. Isso até os apóstolos primitivos. Porque eu vejo assim, não é de agora que as pessoas têm essa liberdade de servir a Deus sem ter uma agremiação, né? Porque a princípio aquela agremiação que tinha, ela não era uma organização, não tinha uma organização jurídica, né? Documental, alguma coisa assim, né? Como tem-se hoje. E ela era bem inicial, né? E daí que foi tendo corpo, né? A igreja foram tendo novos meios e novas ramificações e costumes, e aí que foi, né? Que eu vejo assim, com a morte de Cristo, veja o símbolo que teve a morte de Cristo, rasgar o véu. Por que símbolo teve rasgar o véu? O véu não era o que separava? É como se o santo e o não santo? Você comparasse, vamos supor, a Alemanha. Quando foi quebrado o muro da divisão da Alemanha, depois da Segunda Guerra, de Berlim, houve uma festa muito grande, e nós deveríamos ser muito contentes de que esse véu foi rasgado. Porque até ali o véu estava entre a lei e nós. Agora não tem mais, nós somos um povo só. Não, e outra, veja o que eu entendo. O símbolo de rasgar o véu. Esse véu só entrava lá o sacerdote, né? E ele representava um povo, uma quantidade de povo ali, e falava com Deus pelo povo. Quando rasgou seu véu, cada um de nós individualmente tem o direito de acessar o Santíssimo. O Santíssimo. Que era o chamado, exatamente, o lugar onde só o sacerdote entrava.
E esse sacerdote tinha que estar com a vida no altar, tinha que estar... que senão ele mesmo corria risco de perder a própria vida se ele não tivesse de acordo. E quando Jesus morreu, nós temos esse acesso. Acesso, né? não. Acesso é o cordeiro. O sacerdote, ele sacrificava o cordeiro e daí ficava, através do sangue do cordeiro, com a liberdade com Deus. E nossa liberdade é com o cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Veja que magnífico, que maravilhoso, né? Vamos deixar para o próximo. Então, pessoal, vamos deixar vocês aí com vontade de querer ver mais nós, né? Ou de repente não, né? já está enjoado, já, né? Mas vamos deixar claro já que nós não estamos aqui com o interesse de fazer polêmica com ninguém. De maneira alguma. Nós queremos apresentar a vocês um meio que nós vivemos. O nosso né? intuito não pode ultrapassar aquilo que está escrito. Aquilo que está escrito. E o apóstolo Paulo disse que se alguém quiser ser contencioso entre vocês, a igreja de Deus não tem costume. Não tem esse costume. Não. Então, nós somos a igreja de Deus, vocês são a igreja de Deus. Nós Nós juntos somos a igreja de Deus. O fato de nós não acreditarmos no templo é o apóstolo Paulo o culpado. Lá em Atos 7:48 e 17:24 ele escreveu que o nosso Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. E como diz o presidente, e ponto final. Então ficamos por aqui, um abraço a todos. Então, se vocês gostaram do nosso vídeo, dá um like, se inscreve no canal e compartilhe, vai estar nos ajudando. Então, Novamente, faço minhas as suas palavras. Obrigado, até a próxima.